Então, a gente convidou o Alex para falar um pouco, né, sobre essa prática, né, dessa gestão integrada. E, enfim, não sei, Alex, se você ouviu a abertura da Alce, mas sim, legal. Acho que ela trouxe vários pontos, né, que talvez você possa contar um pouco como que tem sido na sua experiência. Vou deixar o espaço para você se apresentar e acho que talvez a gente possa combinar de eu ir trazendo perguntas, né, ao longo da fala. Você também vai me sinalizando e vocês também podem ir interagindo no chat aqui, pessoal, no bate-papo, que a gente também consegue ir lendo. Bacana, bacana. Bom dia a todos, Karina, Rita, todo o Igor, toda a turma aí do Centro Lema. Tô vendo muita gente boa aí da Bahia, do Rio, Mato Grosso, Ceará, Brasil inteiro aqui presente. Uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa manhã para partilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu sou Alex Carvalho, secretário de Educação aqui de Mata de São João, na Bahia. Tenho hoje 38 anos, me autodescrevendo, sou de pele branca, estatura média, uso óculos, né? E sou apaixonado por educação, sou apaixonado pelo que eu faço, por cuidar das crianças e construirmos juntos um futuro melhor. E a gente fica muito honrado também com esse convite do Centro Lema, o Centro Lema que é uma potência hoje, né, no Brasil e no mundo, na promoção da formação para a equidade na educação. E eu gostaria só de pedir uma licença a vocês para compartilhar minha tela aqui. Eu gostaria de compartilhar aqui só com vocês algumas imagens para que vocês tenham, né? Deixe só eu maximizar a tela, colocar em modo de apresentação aqui, Bom, a gente ver se eu já está consigo. funcionando. Pronto, conseguiu? Chegou? Vocês estão Chegou, conseguindo? tá. Aham, estamos Perfeito, vendo. né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa gestão integrada para a equidade, né? Aqui nós temos um município de 50 mil habitantes, cerca de 50 mil habitantes, onde nós temos sede, zona rural e litoral. Então, é um desafio gigante, né, para a gente. O município é muito grande. Mato São João está aqui inserido na região metropolitana de Salvador, na Bahia. E nossa bandeira é a política municipal da educação, a educação voltada para o desenvolvimento das pessoas, né? E nem sempre essa foi a bandeira do município, essa é a realidade das nossas salas de aula. Vocês estão vendo aí, é uma realidade de 2004, né? Onde nós tínhamos restos de material de construção na sala de aula, principalmente na zona rural. As escolas não tinham banheiro, não tinham cozinha, então a sala de aula ela funcionava como uma cozinha, né, ao mesmo tempo como um depósito. As crianças faziam as suas necessidades aí no mato, e aqui já é um cenário, né, de 2005, quando nós iniciamos esse processo de transformação na educação, né? Foi eleito um prefeito, né? Um prefeito que queria, na verdade, contribuir de alguma forma para a sociedade, um empresário bem-sucedido, mas que queria contribuir de forma positiva para a sociedade, escolheu então ser prefeito de uma cidade aqui na Bahia, escolheu Mato São João, né? Ele não era daqui, mas escolheu a cidade e escolheu então mudar, né, essa realidade das escolas de Mato São João. E foram feitos inúmeros investimentos na educação, né, e aquela realidade então que atingia, né, principalmente as escolas do campo, né, porque os alunos que estavam na sede, no centro, eles até tinham, né, uma escola um pouco melhor, mas mesmo assim não era uma escola tão boa. Então ele resolveu, né, mudar essa realidade, decidiu pela mudança e junto com a equipe da educação do município começaram a trabalhar por essas mudanças. E hoje nós temos 40 escolas, né, no município, atendemos 9.700 alunos, quase 10.000. Trabalhamos aí com todas as nossas escolas 100% em tempo integral. Os nossos alunos, eles recebem
condições para estudo, fardamento, materiais, para que os pais eles não precisem, né, arcar com isso, porque isso causava muita desigualdade, né? O aluno que o pai tinha condição, ele conseguia ir de tênis, né, para a escola. O menino que não tinha condições, ele ia descalço ou de sandália. Então era perceptível, né? Você olhava para os alunos e via ali as desigualdades sociais. E o Brasil é campeão de desigualdades, e a Bahia principalmente, né? Um estado campeão em analfabetismo, né? E a gente precisa se conformar com essa realidade e buscar, então, alocar recursos, buscar fazer uma gestão cada vez mais eficiente para propor essas mudanças no nosso contexto social. E aí nós reconstruímos todas as escolas do município, todas, nenhuma delas se aproveitou. Nós fizemos construções de todas essas 40 escolas que eu falei para vocês. Hoje temos 68 ônibus escolares, né? Esses ônibus com vídeo monitoramento, com georreferenciamento, então a gente consegue saber, por exemplo, se o motorista ele não seguiu o roteiro, se ele parou em um local indevido, se ele não está seguindo aí o controle de velocidade, tudo isso a gente consegue saber em tempo real, né, através dessa gestão eficiente, né, se os alunos estão se comportando no ônibus, se está tendo depredação, também nos prédios, né, nós colocamos vídeo monitoramento, Wi-Fi, todas as nossas escolas têm internet, aí a parte de cocção, né, da merenda escolar, aí são alguns projetos que a gente trabalha, como hortas nas escolas. Então, esse desenho hoje curricular do nosso tempo integral, além na base comum, nós temos na parte diversificada 30 atividades artísticas e 30 atividades esportivas que são desenvolvidas, né? Temos o reconhecimento facial nas escolas, né? Isso foi um grande avanço para nós, principalmente no combate, no controle da evasão escolar, né? Esse controle, quando fica somente na mão da escola, a secretaria não tem essas informações e não tem tempo real. Isso dificulta muito a gestão da Secretaria de Educação, principalmente quando a gente fala em alocação de recursos, porque você tem a distribuição de merenda escolar, isso gera um custo muito grande. Hoje nós temos 3 ofertas de alimentação escolar, então são quase 30 mil refeições por dia, né? E esses alunos, muitas vezes eles faltam, né? Então, essa cocção, né? Essa preparação exagerada pode causar desperdício, né? E também você controlar se o aluno está presente ou não, e os pais e as famílias também saberem se o seu filho chegou na escola, né? Ele saiu de casa, mas ele foi realmente para a escola, então a família consegue saber se o aluno ele chegou, né, se ele está lá, se ele está bem alimentado. Isso tem refletido em quê? Tem refletido no índice de desenvolvimento da educação básica, que a gente sai de 2,5 dos anos iniciais para 6,1, e nos anos finais de 1,6 para 4,9. Então veja que toda essa movimentação, todo esse investimento, ele tem gerado resultados. Hoje, quase praticamente, nós não temos diferenças entre alunos da pele negra, né, os pretos, dos alunos brancos. Então, hoje, para efeitos de etnia, né, de raça, a gente não tem esse desequilíbrio em níveis de aprendizagem, né? Então, eu ouso até dizer que os estudantes, os negros, eles têm melhor resultado em proficiência de matemática do que os alunos brancos, né? Então, houve uma reversão aqui, né? Acredito que, dadas as condições, né? E aí a ampliação do tempo integral, né? Esse tempo integral, ele não começou logo com todas as escolas, a gente não conseguiu fazer isso, mas a gente conseguiu ir desde 2012 avançando na construção e na ampliação de salas, né? Antes eram todas regulares, e aí, a partir de 2012, a gente começou a abrir salas de aula, às vezes só uma sala, duas, três, ou até escolas, e aí a gente foi ampliando, e hoje nós somos a maior rede de educação integral do Brasil, né? Nós temos o maior número de escolas e de matrículas em tempo integral. Os pais hoje, no início, tiveram uma certa resistência, né? Já tocando em alguns pontos que talvez sejam pontos de questionamento, mas com o passar dos meses, dos anos,
eles hoje entregam os filhos na escola, né, desde a creche, e confiam plenamente no cuidado que é exercido, né? Isso diminuiu também bastante os índices, né, de abuso, de exploração, que essas crianças elas estão no lugar seguro, né? A insegurança alimentar, porque você consegue garantir, né, que essa criança tem alimentação adequada e o desenvolvimento integral, né? Nós estamos no movimento de qualificação da oferta, então nós construímos quadras cobertas em todas as nossas escolas, ginásios, estamos construindo campos de grama sintética em quase todas elas, quadras de tênis, quadras de futevôlei. Aqui, logo mais à esquerda, vocês veem aí a Escola de Educação Ambiental, onde nós temos um programa voltado para a educação ambiental e várias outras atividades artísticas, né, como balé. Hoje nós temos mais de 600 alunos no balé. Nós temos o concurso de talentos, com várias apresentações, vários programas na rede, né, que fomentam a música, as atividades artísticas, né, naquelas regiões mais pobres. Isso parte de uma mobilização conjunta de rede, né, de todos, desde aquela que está lá na copa, na cozinha, né, aquele que faz a limpeza da escola, o motorista que recebe, que acolhe, que pega esses meninos em casa, né? Aqueles meninos que vêm de barco, que atravessam o rio, né? Temos aqui em cima, vocês estão vendo à direita, né? Uma foto com esses meninos com a camisa azul. Aqui é um programa que a gente tem de intercâmbio com Portugal. Esse ano a gente está mandando, no próximo mês, 11 alunos para Portugal, mais 3 professores para Portugal. Então, tá acompanhando essa turma, fazendo esse intercâmbio, né? Essa fardinha deles, eles recebem tudo, né? Aqui é um projeto de cinema que a gente tem também, que manda uma carreta para a zona rural para fazer o cinema. Então, são várias atividades, né? Corrida das cores, ciclismo, muitas atividades, judô, karatê, capoeira, jiu-jitsu, né? Muita coisa que tem sido feita e fomentado na rede, né? Nesse currículo de tempo integral. Nesse espaço da parte diversificada, a gente tem trabalhado na perspectiva do desenvolvimento do sujeito, e na perspectiva da cidade como um território educativo mesmo, né? Então, é pensar além da escola, é pensar na praça, é pensar na praia como espaço de interação, é pensar na árvore como espaço de piquenique, de contação de história, de interação. Aqui temos a energia solar, né, que nós instalamos em todas as nossas escolas. Estamos em fase de climatização de todas as nossas 600 salas de aula. Então, estamos aí instalando já nas escolas, né? Até o próximo ano, acredito que a gente conclua 100% das nossas escolas climatizadas. E abaixo vocês estão vendo, é um equipamento que muito me orgulha, talvez o que mais me orgulha, né? Esse abaixo espelhado, que é o Centro de Atendimento Especializado Educacional, para atendimento às crianças atípicas, né? Esse centro de atendimento especializado, nós temos lá o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, psicólogo, né? Nós temos toda uma equipe multifuncional, além daqueles que já trabalham nas escolas com as salas multifuncionais, né? E essas equipes elas trabalham, né, para dar suporte pedagógico numa perspectiva não de atendimento clínico, mas para essas crianças elas cresçam e se desenvolvam com mais autonomia possível. Então você tem lá um mini mercado para eles aprenderem a comprar, né? Você tem uma mini sorveteria, tem animais, né? Tem canil, né? A gente está numa segunda fase agora que é a parte de ecoterapia, né? Então tem muita coisa acontecendo aqui, né? Tem um estúdio de Pilates lá, então tem muita coisa bacana, é um equipamento que foi desenhado e foi construído do zero, né? Para atender essas crianças. Hoje nós temos mais de 500 crianças, né? Atípicas no município e que muitas delas viviam completamente excluídas, sem nenhuma perspectiva. E a nossa perspectiva é que a gente consiga dar a elas dignidade e que elas se tornem o mais autônomas possíveis, né? Então, mais independentes possível, que essas crianças não sejam vistas pelas suas famílias como coitadinhos. Então, a gente trabalha tanto com elas, quanto coletivamente, quanto individualmente, quanto com as suas famílias. Então, nós temos neuropediatra, uma série de profissionais que fazem esse trabalho com excelência para o atendimento desse público, né, e para integrando com a escola, né, e trazendo resultados,
né, assim, maravilhosos, né, quando a gente compara do ponto de vista de aprendizagem, graças a esse suporte, né, desses profissionais que trabalham alinhado à escola. A gente sentiu essa necessidade de criar esse serviço integrado para que esses alunos eles pudessem, então, se desenvolver. Aqui nós temos um videozinho, não sei se vai executar, que é um padrão de escola novo que nós estamos desenvolvendo, né? Na verdade, é um projeto da NDE que nós estamos implantando aqui na cidade, né? E esse padrão de nossas escolas, eu não sei se está compartilhando o áudio, mas é só O uma áudio, musiquinha aí. o áudio não, mas a sequência de imagens a gente está vendo, né? O vídeo. Com vários laboratórios, né? Laboratórios de química, laboratórios de matemática, laboratórios de ciências, né? Nós temos quadra, ginásio, várias atividades aí para esses alunos. E essa é a nossa perspectiva agora, da qualificação da oferta em todas as nossas unidades escolares, para que o aluno do campo, o aluno da sede, o aluno que está no litoral, que está na região mais rica do município, ele não tenha uma educação diferente daquele que está lá no campo. Então, na verdade, aquilo que eu queria, esse é aquilo que eu queria mostrar para vocês, nessa manhã. E se vocês me permitirem, eu gostaria de encerrar com um cordelzinho, né? Hoje de manhã eu estava pensando, né, nesse nosso encontro, e aí eu pensei e escrevi um cordelzinho, tá? Queria compartilhar com vocês, e diz assim, ó. E para encerrar minha participação, peço só mais um minuto da sua preciosa atenção. Cada um tem seu valor, seja no campo ou na cidade. Hoje eu decidi escrever falando de igualdade, pois isso ainda é um grande problema em nossa sociedade. Enquanto uns têm mochila, caderno e até celular, outros não têm nem comida para a fome matar. Muitas vezes são chamados de burros alunos negros aqui no Nordeste, mas quando olham filho de rico, dizem logo: eita, cabra da peste. Se na roça o filho fala: pai, deixei a escola de vez. O pai logo responde: puxou o pai, não falei para vocês? Mas se na cidade isso acontece, meu Deus, o que você fez? Não importa onde eles moram, seja no campo ou cidade, precisamos mudar essa história combatendo as desigualdades. Todos nós temos uma grande missão: educar com equidade. E aqui eu finalizo as minhas palavras agradecendo a vocês, ao Centro Lema, a todos os colegas que estão com a gente, né, nesse movimento pela melhoria da qualidade da educação. E a gente se coloca à disposição para alguma dúvida, algum esclarecimento adicional. Vi que tem gente com a mão levantada. A gente está aqui à disposição. Perfeito, Alex. Obrigada pelo compartilhamento. É muito bom ouvir, né, um pouco dos resultados aí de Mata de São João, da estrutura, né, que vocês têm criado e também dessa visão, né, de gestão integrada, assim, com outras frentes, pensando muito nessa educação integral. Eu queria trazer uma pergunta, assim, essa primeira pergunta conectada, assim, com o que a Alce falou, né, nessa abertura, que eu acho que seria legal, assim, ouvir sua experiência nesse sentido. Ela começou muito trazendo essa visão da complexidade, né, como a gente está vivendo num momento de sociedade, né, muito complexa, né, devido a diversos fatores, assim, e, e a expansão, né, o avanço da tecnologia também vai tornando, né, e vai mostrando, assim, evidenciando toda essa complexidade. E isso também se manifesta dentro do contexto escolar, assim. E ela trouxe uma visão do gestor, né, da gestora, como uma pessoa que não tenta, dentro dessa complexidade, não ter problemas, né? Ignorar os problemas ou acabar com os problemas, mas sim faz uma gestão
desses problemas, né? Assim, consegue gerir esses problemas de uma forma a lidar com essa complexidade, né? Essa mudança, essa impermanência que a gente vive, essa mudança constante. E aí eu queria propor assim de ouvir de você como que é para você essa experiência de lidar com essa complexidade, né? Assim, enquanto gestor, como que você tem lidado individualmente mesmo, assim, né? Como gestor com toda essa complexidade, como que você tem visto isso e quais são as competências, talvez, as estratégias que você tem usado para conseguir lidar com esse cenário que a gente está hoje em dia. Eu só abri o som. Pronto, agora tá ativo. Vamos lá. Então, é um desafio, né? É um desafio importante. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil mesmo. O mundo mudou, os nossos jovens mudaram, as nossas crianças mudaram, mas a gente precisa tornar a educação mais significativa, né? A gente precisa ressignificar os nossos passos no nosso ambiente escolar. A educação ela precisa fazer sentido para os alunos, para os educadores, e a gente precisa criar condições, né? Tudo parte da decisão do gestor, e a decisão do gestor ela é muito importante, ela é preponderante para mudar, né, o cenário da educação do nosso país, para combater de fato as desigualdades. Isso que vai fazer a gente conseguir um futuro diferente. Então, acho que essa mudança, o principal desafio que nós temos é a mudança da cabeça das pessoas, né? A forma de enxergar é aquele menino que, eu vou ser igual ao meu pai, eu vou montar cavalo, né? Eu só preciso estudar até o quarto ano, né? Eu quase choro quando um menino disse, tio, eu só vou estudar até esse ano. Já tá bom, eu vou montar cavalo, vou ser igual ao meu pai, vou cuidar da roça. Então, mudar, né, essa cultura, essa cabeça das pessoas não é algo fácil, né? E isso requer um esforço mútuo, um esforço conjunto, né? A gente precisa trabalhar para isso conjuntamente. E isso é disruptivo, né? Então, a gente precisa perseverar, a gente precisa é, conseguir se instrumentalizar, conseguir usar os recursos que muitas vezes são escassos ou sequer eles existem para conseguir implementar soluções de modo a atender a necessidade da educação. Então, não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa que requer muito empenho, muito esforço, muita dedicação, mas a gente consegue, porque o que eu mais tenho deparado é com pessoas que querem contribuir com a educação, sabe? E sabe aquele discurso, os professores eles não estão nem aí para a educação, não é verdade, não é de verdade. Eu acredito muito nos meus professores, nos nossos profissionais da educação. Eles querem, sim, eles querem um mundo diferente, eles querem se doar pela causa da educação. Agora, eles precisam de apoio, a gente precisa estar junto, precisa apoiá-los, né? Na pandemia, a gente enfrentou um grande desafio, todos nós, a nível de Brasil, a nível mundial, na verdade, e foi uma prova disso, né, que os profissionais da educação, eles queriam realmente entregar a educação, né? Fizeram lives, fizeram várias estratégias para alcançar os alunos, né? Eu lembro que fizemos aqui a barraca pedagógica em meio à feira, então, no momento que a gente pegava os pais, né, e entregava para eles cadernos de atividades e fazia interações, então, é pensar naquilo que a gente tem, no espaço que a gente tem. Talvez muita gente esteja pensando aí, eu não tenho condições de fazer escolas de tempo integral. Começa com a turma na sua cidade. Eu não tenho espaço, eu não tenho uma quadra. Usa a praça. Nós fazemos várias aulas públicas aqui na praça. Nós usamos a areia da praia como espaço de formação para professores. Então, a gente precisa ampliar esse olhar, né, para enxergar as pessoas que podem contribuir, pessoas que têm habilidades, né, que podem trabalhar numa oficina, que podem ensinar um teatro, né, que podem ensinar um balé, que podem ensinar uma música, que sabem tocar violão, ok, eles não têm a formação acadêmica, mas quem disse que o conhecimento se resume à academia, né? Quem disse que o conhecimento se resume à formação?
Então, a gente precisa enxergar em outros profissionais, intersetorialmente, né? A gente precisa enxergar que a gente pode promover uma educação de qualidade, trazendo aqui outros atores e criando, sobretudo, perspectivas para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, precisamos mostrar que eles não estão fadados ao fracasso, que existe oportunidade, eles possuem poder de escolha. E aí a gente precisa mostrar casos de sucesso, a gente precisa mostrar para eles competências que eles precisam adquirir para que eles consigam ter sucesso na vida. Não sei se respondi bem a sua pergunta, espero que sim, mas a gente fica aqui à disposição caso tenha alguma necessidade. Perfeito. Acho que você traz muito esse aspecto de conhecer a comunidade, né? Assim, de trazer junto, né? E a comunidade local para fazer parte desse processo aí, né? De aprendizagem, assim, de construção da escola. A Alce também trouxe isso na fala inicial. E, e eu acho que isso tem bastante a ver com gestão democrática, né? Assim, como que a gente pode fazer uma gestão participativa envolvendo os professores, né? Envolvendo a comunidade escolar. E tem até uma pergunta aqui que colocaram nos lido sobre essa questão da gestão democrática, né? Porque é um certo, de alguma forma, um dilema, né? Então, por um lado, fazer gestão democrática, por outro lado, né, realizar uma gestão democrática e, por outro lado, também não deixar cair, né, como se fosse uma polaridade, assim, que a gente precisa equilibrar, né? Colocar a gestão democrática em prática, né, trazendo a comunidade escolar para participar das decisões, para participar do processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, ter processos e recursos, né, ter processos estabelecidos e recursos disponíveis e alocados de uma forma é, efetiva, assim, né, em prol de uma aprendizagem, né, em prol da equidade também. Então, como que, acho que a outra pergunta que eu gostaria de trazer para você, né, ouvindo muito isso do que você está trazendo, né? Assim, para mim faz sentido trazer a comunidade escolar junto, nem não necessariamente precisa ter uma formação acadêmica para fazer parte da aprendizagem, né? Ou seja, a comunidade local participando, né, do processo. Então, como mobilizar pessoas e, ao mesmo tempo, cuidar dos processos e recursos de uma forma eficiente, né? Assim, como que você tem lidado com isso? Essa é uma experiência muito boa, né? A gente vê muito falar em plano de governo, em plano de gestão, mas o que é um plano de governo? O plano de governo deve ser instruído, deve ser construído a partir das necessidades do povo, né, da população. Então, as prioridades do governo devem ser justamente as demandas da população. E elas surgem através dessa gestão democrática, né? Através da escuta ativa da comunidade escolar, dos pais, das crianças, dos estudantes. Então, várias coisas que a gente achava que, isso aqui vai dar certo, e a gente faz. Mas aí chegava lá quando iria conversar e a gente via que não é bem assim, né? Não ia funcionar muito bem. Então a gente ajusta, né? A gente consegue fazer uma gestão mais eficiente, né? Porque a gente não tem tempo para errar, né? Um erro custa muito caro, né? Um erro de gestão custa muito caro. Então a gente não pode errar porque o nosso tempo é curto, né? A gente tem pouco tempo para implementar as mudanças que a educação precisa. Então, a gente tem feito, né, essa gestão participativa com a integração de outros agentes, né, na escola, participando da escola como voluntário, como funcionário, trazendo as suas competências, habilidades, cuidando da escola, enxergando na escola um patrimônio daquela comunidade, um patrimônio da sociedade, mas não é um patrimônio material, um patrimônio imaterial, sabe? A construção do saber, olhando para a escola como um local de transformação, de uma transformação social, da construção de um futuro diferente, da construção de perspectivas, de valores, de princípios que vão erigir uma sociedade diferente no futuro. Então, é esse o olhar que a família precisa ter para a escola, que as pessoas precisam ter para a escola.
Nós não temos segurança nas nossas escolas. Nós não temos agentes de segurança na escola. Mas as nossas escolas não são roubadas. As nossas escolas não são arrombadas. E tudo isso por quê? Porque até naquelas comunidades mais carentes, e não acha que não existe problemas de drogas, problemas de tráfico, né, problemas de criminalidade, existem. Mas eu sinto que há um consciente coletivo, um senso coletivo de que a escola é um patrimônio daquela comunidade, a escola é um patrimônio da sociedade. E quando você traz isso, né, para as pessoas, você consegue minimizar muitas coisas. Então, o respeito à escola, o respeito ao professor, ao diretor da escola. Então, isso é muito bacana, isso é muito importante, né? Você discutir e você levar para os pais, né? Levar para aquela comunidade a importância que é a educação para o futuro das nossas crianças. Perfeito, Alex. Obrigada. Obrigada pela resposta. Gente, queria abrir também para vocês perguntarem, né? A gente tem aqui 118 pessoas na sala e vocês escreveram algumas perguntas lá no Gilido, mas se alguém quiser trazer uma pergunta aqui em plenária, a gente tem essa oportunidade também, tá? É só levantar a mão que a gente vai chamando. Teve uma pergunta, Alex, que foi feita aqui no Gilido, que você até respondeu, tentando encontrá-la aqui. Tem uma pergunta que trouxeram, né? Como a gestão democrática pode auxiliar na construção de um currículo para a escola da atualidade, né? Acho que essa é uma pergunta que você respondeu aqui na sua fala, né? Essa questão da escuta, de trazendo as pessoas, de entender quais são é, os desafios e necessidades daquela comunidade por meio da escuta para a partir daí construir, né, um plano de educação, assim. Então, queria enfatizar essa fala aí que acho que fez bastante Exato, sentido. né? O nosso planejamento pedagógico, ele precisa dialogar com os interesses dos alunos. Não adianta a gente criar um planejamento pedagógico que o aluno vá para a escola e que ele sinta obrigado de estar na escola, porque ele não sinta o prazer de estar na escola. Então, a gente precisa de uma escola que tenha atividades, né, que são essenciais, português, matemática e etc., mas a gente precisa também da parte diversificada do currículo. Aí tem escolas que a gente tem música, porque a maioria quer, mas outros não. Eles querem jogar futsal, futebol, ou querem vôlei, ou querem capoeira, ou querem teatro, né? Então, a gente precisa ter essa margem de flexibilidade para saber o que essa comunidade quer, né? Principalmente, a gente precisa respeitar, né? Respeitar a construção histórica e cultural e social de cada comunidade. Eu tenho escolas que ficam muito próximas, muitas vezes, umas das outras, mas uma escola é diferente da outra, né? Eu tenho um conjunto de professores e ali eles têm uma perspectiva, têm muito próximo, que tem uma outra cultura, uma outra perspectiva. Então, a gente precisa, na verdade, respeitar quem está lá, respeitar os valores, não importar tecnologias, né? Falando em tecnologia, a gente acha muito que tecnologia é o digital, né? Mas tem lá a professora que ela usa pizzas e ela faz uma aula de frações, né? Uma aula gostosa, divertida. Então, isso é uma tecnologia, né? Isso é uma tecnologia que a gente precisa valorizar, né? E com diversos outros trabalhos, teatros de sombra, né? Cordel, né? Que eu acabei até trazendo aqui um pouquinho para vocês, mas trazer e tornar aquela aula uma aula atrativa, uma aula diferenciada, uma aula significativa, e a gente precisa estar cada dia mais promovendo isso dentro do nosso currículo, né? A gente não pode olhar para a BNCC, para o nosso currículo, de forma com a visão reduzida, de forma horizontal, de forma vertical. A gente precisa olhar de forma transversal para esse currículo, né? Os professores eles precisam se comunicar. O professor de geografia com o professor de história, com o professor de língua portuguesa, por que não trabalhar ali, né, descritores de língua portuguesa num texto que é de história, né? Ou na aula de educação física, né, noções de localização, de espaços, quadrantes. Então, a gente precisa integrar isso, a gente precisa fazer uma escola diferente, uma escola que
que o aluno diga, eu amo essa escola, eu quero ir para lá. Não aquela escola que o aluno diga, infelizmente eu tenho que ir para a aula. Uhum, perfeito. Legal, Alex. Duas pessoas tinham levantado a mão, mas abaixaram. Acho que uma delas era até a Heloísa aqui, que escreveu no chat. Então, a gente tem duas perguntas aqui no bate-papo, né? A Luísa falou que queria ouvir mais sobre alimentação escolar, né? Então, talvez você possa contar um pouco como que vocês organizam por aí. E a Miriam escreveu, né, secretário, como é a relação dos professores com a secretaria? Existem resistências, né? Eu vou até acrescentar aqui a pergunta, né, porque resistências com certeza existem, né? Acho que em todo lugar vai existir, mas como que vocês lidam com essas resistências, né? Como que vocês direcionam? Tá, vamos lá. Vou responder essas duas perguntas. Eu estou vendo que tem mais aqui. Primeiro, alimentação escolar, né? Alimentação escolar acho que é um grande calcanhar de Aquiles aí dos secretários de educação, né? E o pessoal me pergunta que milagre a gente faz para conseguir dar as refeições, sendo que o PENAE ele não cobre, né? Nós entramos com a verba do município, mas nós temos muito controle com a alimentação escolar, nós temos um cardápio aqui riquíssimo, né, com várias ofertas de proteínas, de várias preparações, então tudo que há de melhor está no nosso cardápio. Mas como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue manter isso? Né? Com muita seriedade, comprando direto da fonte dos distribuidores, então a gente acaba tirando os atravessadores porque geram custo, então a gente compra direto do distribuidor, tá? E a gente tem uma central de distribuição, de processamento e armazenamento e logística da merenda escolar. Então, desde quando a merenda escolar ela é selecionada, ela chega, ela é selecionada, ela passa por um processamento, como é o caso das frutas e da proteína, né, onde se tira cascas, onde se tira pele, onde se tira osso, daí elas são porcionadas e embaladas, né, envasadas, e nós fazemos o controle desse estoque. Daí nós temos um controle de distribuição, né, um controle logístico, né, com os nossos caminhões refrigerados e carga seca, que fazem essa distribuição para as escolas, e as escolas, então, fazem apenas a preparação, né, seguindo o cardápio que é orientado segundo as diretrizes do Conselho de Nutrição. Então, a gente consegue fazer isso e manter um custo bem baixo, né, de alimentação escolar, e a gente consegue aqui manter, né, os custos e garantir uma oferta qualificada, o desperdício, né, evitando o desperdício e também tendo um controle muito sério aí com a questão da gestão, né, dessa merenda escolar e tem dado certo, tem dado muito certo, né, essa questão da alimentação. Uma outra pergunta foi com relação à questão da relação com os professores, né? Nós estamos numa região metropolitana, muito próximo da capital, então a atuação dos sindicatos ela é muito forte, né? Nesses centros, né? E aqui não deixa de ser diferente. A atuação é muito forte, mas nós temos uma gestão organizada e sustentável, né? Então a gente consegue garantir o pagamento do piso salarial dos professores, né? As vantagens que os professores têm de carreiras, progressão de nível, vertical, horizontal, as gratificações por titulação, que variam de especialização de 15, 25 a 35%, nível de especialização, mestrado e doutorado, né? A gente consegue pagar um abono de assiduidade e pontualidade para garantir, para impedir o absenteísmo, né? Então, para que os professores se mantenham ali na escola, pontuais e assíduos, a gente paga um abono, né, um prêmio para aquele professor que não faltou, que corresponde a 10% do salário. Nós temos um abono também de valorização dos professores no final do ano, que ele varia de 100% até 250%, depende das metas, né, do alcance das metas que são pactuadas no crescimento da aprendizagem dos meninos. Né? A gente tem aí hoje também uma meta de alfabetização até o segundo ano, que mais de 90% dos professores conseguem. Então, temos algumas metas, alguns mecanismos aqui de incentivo também para os nossos profissionais, para os nossos gestores escolar, coordenadores pedagógicos, né, que fazem com que eles consigam desempenhar um trabalho cada vez mais motivados. Embora tenha, claro, as queixas, né, alguns,
mas de um modo geral a gente consegue sim manter. Nós repassamos o reajuste do piso ano passado, os 33,45, esse ano 14,95, né? E continuamos dando as progressões, as mudanças de nível adicionais e etc., que continuam sendo ofertados pela rede. Espero que tenha respondido vocês. Bom, Alex, obrigada. A Adriana escreveu aqui, escola, lugar de ser feliz para todos. E aí o pessoal está perguntando, o Joanildo, né, perguntou como que é a comunicação inclusiva na escola. Isso, enfim, acho que comunicação inclusiva como a gente trabalha muito comunicação inclusiva aqui como competência também, né? Acho que tem muito a ver com essa questão de mobilização, de comunicar para diferentes públicos, diferentes perfis, né? E tem a ver também com inclusão, né? Então, talvez possa falar um pouco sobre isso e também já contemplando aí a pergunta da Alicia, né? Como que é o ensino em sala de aula para os alunos com deficiência, assim. Então, toda essa questão de equidade, né? Eu acho que é uma discussão, enfim, é uma discussão que a gente tem bastante aqui no centro, né? Como princípio aí do programa. E acho que seria muito valioso você também trazer essa perspectiva de Mata de São João, né? Você já trouxe um pouco dos resultados, né? Dessa diferença, né? Hoje em dia, até com resultados de índice de aprendizagem maior para alunos negros, né? Do que para alunos brancos. Então, houve essa correção, assim, pelo que você trouxe, desse desnível, né? Que é social, assim, brasileiro aí de desigualdade. Então, ouvir um pouco sobre isso, acho que seria bom. Então, nós trabalhamos bastante com formação, Karina, acreditamos muito no poder da formação, dos professores, dos gestores, são diversos programas de formação, inclusive o Centro Lema, né, não precisa falar, é um importante parceiro. Aliás, por muito tempo se pensou na gestão pública de forma isolada, isso foi um grande equívoco, né? Existem parceiros para estatais que são extremamente importantes. Vocês são um grande apoio para a rede, para a formação dos nossos gestores, né, para a gente ampliar as visões, as competências, os horizontes das pessoas. Existem outros parceiros que nos apoiam, a Associação Bem Comum, junto com a Fundação Lema, e alguns outros parceiros, né, paraestatais, organizações sem fins lucrativos da sociedade civil, né, organizados com o fim de contribuir com a educação, e pessoas, né, pessoas voluntárias, cidadãos, que estão aí o tempo todo contribuindo com a gente. Então, é pensar que a educação não se faz sozinho, a educação não dá para você fazer de forma isolada e limitada, e a gente não pode achar que com isso a gente fragiliza, né, o poder da administração. Muito pelo contrário, isso só potencializa, né, porque você está fazendo valer realmente as expectativas das pessoas, aquilo que precisa ser feito. Então, eu acho que é a várias mãos que se constrói um mundo diferente. Eu acredito muito nessas perspectivas e no potencial de várias pessoas que contribuem, de fato, hoje para o crescimento do nosso trabalho, porque não é Alex, não é o prefeito, né? Não é a equipe da Secretaria de Educação, somos todos que vamos construir uma educação diferente, né? Uma educação inclusiva, uma educação sustentável, uma educação que olha para essas crianças, né, menos favorecidas e entrega para elas aquilo que realmente elas precisam receber, mas respeitando os seus princípios, seus valores, sua cultura, sua religião, suas escolhas, e dentro daquela perspectiva dando a eles, então, possibilidade de ter um futuro diferente, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso, né, na formação, a comunicação não violenta, comunicação inclusiva, né, trazendo para as salas multifuncionais que nós temos em todas as nossas escolas, com os professores especialistas, com os psicólogos, com os assistentes sociais. É porque é muita coisa para falar para vocês, mas assim, a rede é uma rede de 10 mil alunos, mas parece que é uma rede gigante, né, de 20 mil, porque nós estamos com eles o dia inteiro,
Então, assim, são muitas coisas, muitas ações que são desenvolvidas na rede, né? E eles participam de tudo, né? Os alunos atípicos, eles participam da corrida das cores, eles participam do concurso de talentos, né? Eles participam de todas as ações da secretaria, e nenhuma delas eles são excluídos, né? Eles são excluídos, eles protagonizam, né, as feiras de matemática, feiras de ciência, feira literária. Esse ano a gente entra com o Festival de Inovação e Criatividade, então é muita coisa que às vezes nem dá para falar para vocês, eu me perco, mas assim, as coisas estão acontecendo aqui, a gente está aprontando algumas coisas, e eu acho que vai dar certo, né? A rede está caminhando. Boa, Alex, obrigada. São muitas iniciativas mesmo, né, para ir lidando aí com essa gestão integrada. Aqui a Larissa e a Adriana trouxeram duas perguntas aqui que a gente pode também refletir um pouco sobre elas, né? A primeira sobre abandono escolar, como que isso acontece em Mata de São João, como que tem dado aí, né, esse contexto. E a Adriana falando da distorção, né, de idade séria, assim. Então, acho que isso também aí, né, pós-pandemia, a gente vivenciando esse cenário bem forte, né, no Brasil. Então, como que vocês têm lidado com isso aí? Dois temas bastante pertinentes, né? Fala do primeiro, abandono escolar. Praticamente a gente não tem abandono escolar, né? O que nós temos é mudanças de pai, transferências de cidade, então acabam saindo da rede, assim como a gente recebe alunos de várias outras cidades aqui do entorno que vêm estudar aqui em razão da qualidade da oferta, né? Então, o abandono escolar, devido a você ter na escola condições que garantam, né, o aluno a permanência na escola, e aí eu falo de material, de fardamento, de alimentação escolar, né? Praticamente a gente não tem abandono escolar, né, dos alunos, né, aqui na educação básica. Com relação à distorção idade-série, né, nós temos programas que nós trabalhamos aqui, inclusive o Educar para Valer, né, é um programa que a gente trabalha muito seriamente, que foca muito na alfabetização na idade certa, né, e a gente procura, na verdade, fazer uma ação preventiva, né, para que não haja distorção. Porque corrigir a distorção é muito mais difícil. Ah, mas e você tem distorção em idade séria? Tenho, né? Tenho, ainda pouca, mas tenho. Mas aí a gente vai trabalhando, né, estratégias junto com a escola, né, faz turmas de recomposição ou recuperação de aprendizagens, né, então a gente trabalha com esses alunos, muitas vezes tira eles da sala, nós fazemos avaliações bimestrais dos nossos alunos, então cada bimestre a gente tem ali um retrato da rede, tem a diagnóstica de entrada e tem as avaliações formativas que nós fazemos a cada bimestre, e nessas avaliações nós identificamos, né, mapeamos esses alunos e discutimos esses resultados com os professores, com a escola e também hoje até com as famílias, né? Então discutimos esses resultados e aí muitas vezes nós fazemos intervenções específicas em determinada sala de aula, em determinado grupo, ou destacamos aqueles alunos, né, que estão com distorção, que estão com baixo rendimento e procuramos investigar qual é a causa. Esse aluno é um aluno atípico, ele está com algum problema, né, de aprendizagem, o que é que está levando esse aluno, está com algum problema familiar, emocional. Então, a gente entra, né, com suporte, com a intervenção focado para recompor, né, a aprendizagem daquele aluno, para no nivelamento. Legal. E o acompanhamento dessa evolução, Alex, como que vocês fazem aí? Acho que essa é uma pergunta boa que a Miriam trouxe. Como que vocês, algum sistema que vocês usam, né? Quais avaliações são utilizadas? Temos vários sistemas, né? Hoje nós temos vários sistemas. A rede no meu celular tem vários sistemas, então eu consigo ver a frequência de todos os nossos alunos que foram para a escola que está lá a 2 horas daqui. Tem escola que está na zona rural, para chegar lá, sair daqui agora do meu gabinete para ir lá, eu gasto 2 horas. Mas eu posso olhar no sistema e ver quantos alunos estão lá em cada turma, em tempo real. Então ele passou no coletor, já tenho isso e os resultados das avaliações, né? As avaliações são feitas, são escaneados os QR codes e automaticamente os sistemas a gente alimenta, né? E nós temos vários sistemas que fazem
o cruzamento de dados, fazem análise de dados, geram uma série de relatórios, e isso ajuda a gente a tomar decisão, a ver se uma ação foi bem sucedida, se não foi bem sucedida, né? E aí a gente consegue ir ajustando. Legal, boa. É, vou trazer uma última pergunta aqui da Silene para a gente também encerrando aqui. Ela perguntou se tem esse currículo, né, diferenciado para a zona rural, como que vocês estruturam isso? Então, na zona rural, nós temos, na verdade, as escolas possuem uma certa autonomia curricular, né? Nós temos aí 20%, né, do currículo que eles podem adequar à realidade, às expectativas da zona rural. Por exemplo, e nós fazemos o ajuste de algumas ações. Aí, se nós vamos fazer, por exemplo, feira de matemática. Esse ano nós trabalhamos com a não matemática, que é a matemática que está presente no cotidiano, né? As medidas dos prédios, das coisas, e etc. Na zona rural, a gente trabalhou com unidades de medidas usuais naquele contexto deles. Por exemplo, o molho do coentro, a dúzia disso, né? Então, a gente conseguiu trabalhar com eles dentro do contexto deles, de verduras, de frutas, e dentro daquelas expressões que são usadas, com unidades de medidas, com jogos, com coisas que se conectem com aquele ambiente em que eles residem, né? Não adianta eu chegar e levar para lá coisas que não se comuniquem com essa realidade deles. Então, a gente sempre tem buscado, né? Uma localidade que chega lá, tem um dia do folclore, eles querem fazer na escola o acarajé, as danças, né? Se vestirem de baiana, a trança do tererê. Então, tem várias questões que são específicas, né, de cada localidade. E aí, em relação à coordenação de gestão, como funciona, né? Aqui nós temos a gestão administrativa e a gestão pedagógica, onde na gestão pedagógica nós temos a gerência pedagógica, né? Os superintendentes, como chamado em algumas redes, que fazem o acompanhamento do trabalho pedagógico junto ao coordenador pedagógico da escola e o diretor da escola, eles são gestores, né? Então, a gente faz, né, esse acompanhamento. O vice-diretor fica com a função mais administrativa na escola, então é a pessoa que fica lá cuidando da limpeza, da manutenção da escola, da frequência dos funcionários, do ponto, mais dessas questões burocráticas, e o diretor escolar e o coordenador pedagógico, eles focam na gestão pedagógica. E os superintendentes, eles rodam, né, as escolas, tendo uma visão macro de rede, e acompanham e monitoram as escolas e dão devolutivas, né? Aqui, do ponto de vista também administrativo, a gente tem as coordenações administrativas que suprem, né, as demandas da escola, de material, de estoque, etc., e de prestação de contas, que dá esse apoio para as unidades escolares. Espero ter respondido. Valeu, Alex, obrigada aí. Bom, já que você está respondendo bem rapidinho, vou tentar contemplar a última aqui, tá? Da Taliane. Falar um pouco, pedir para falar um pouco do centro de atendimento de AE que está sendo construído. Na verdade, nós construímos dois centros, né? Já estão finalizados. Um já está em funcionamento, o outro inaugura agora esse mês. Um que atende centro e zona rural e o outro que atende a região do litoral, que é um pouco mais distante. Então, construímos dois grandes centros, né? Que vêm para dar um suporte a mais essas crianças com desenvolvimento atípico. Então, ele vem para confeccionar materiais, para criar expectativas. Acabei já falando sobre isso, para tornar essas crianças o mais independentes possíveis, mas com uma estrutura não de atendimento clínico, mas conectado ao desenvolvimento pedagógico do sujeito. Então, fazendo esse link, fazendo esse paralelo, né, com o sistema integrado com a escola, vendo como é que está se dando o tratamento e vendo como é que isso está refletindo lá na aprendizagem do menino. Então, funciona mais ou menos assim, com uma série de profissionais que eu acho que eu já até citei, né? Psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogo, neuropediatra, e vários outros TO, vários outros profissionais, nutricionista, né? Vários outros profissionais que atendem e que ajustam para atender essas crianças. Perfeito. Alex, muito obrigada. Acho que esse momento é bem rico, né? Porque várias perguntas vão surgindo, curiosidades, assim, para saber, né, um pouco
enfim, da experiência de vocês em Mata de São João, como um exemplo mesmo, né? Assim, para ajudar a criar outras estratégias, né? Então, é um momento de bastante inspiração aí. Então, muito obrigada pela disponibilidade, por estar respondendo aí todas as perguntas, né? Por estar aqui com a gente. E, enfim, a gente agradece muito, espero ver você aí nas próximas, em outras formações. Imagine, Karina, a gente que agradece, agradece todas as mensagens aí, né, de apoio, ou mensagens carinhosas que a gente recebeu, dessa turma maravilhosa que está aqui com a gente nessa manhã. Então, a vocês, o nosso grande abraço, né, o nosso carinho, o nosso respeito, né, eu sei que vocês, cada um de vocês que lidam com a educação todos os dias, saem de casa sem saber o que vão encontrar pela frente, o que vão enfrentar, porque cada dia realmente é uma surpresa nova, é um desafio novo, é uma situação inusitada, mas assim, força, coragem, vocês não estão sozinhos, nós somos uma rede, tá? E sempre que precisar, e sempre que eu puder, quero estar aqui, quero estar com vocês em outros momentos partilhando com vocês experiências, aprendendo, que eu sei que vocês também devem ter muita coisa para me ensinar, né? Eu acho que esse é o mais gratificante, né, nesse nosso trabalho, que às vezes alguém já viveu uma situação diferente, parecida, um problema parecido, num contexto diferente, mas uma situação parecida, já conseguiu solucionar. E isso serve de experiência para a gente, isso serve de solução, isso nos motiva. Então, eu quero estar com vocês sim, sempre que possível, tá bom? Agradecer a Karina, a Rita, toda a turma aí do Centro Lema, tá? E a gente fica por aqui à disposição, tá bom? E a gente vai Perfeito. deixando um abraço grande para todos vocês. Valeu, Alex. Brigadão aí. Pessoal, a gente está passando agora para os nossos momentos finais, né? Eu vou projetar aqui minha tela. Espero que vocês tenham gostado da sessão de hoje. Foi bem potente, né? Acho que falas bem potentes aí da Alciele, do Alex, e a gente vai deixar também tudo, todo o material que a gente usou hoje na plataforma, tá bom? Então, vocês vão poder acessar também, enfim, essa gravação da Alciele, a gravação do Alex. E amanhã à tarde, se alguém quiser assistir a outra sala, né, que é a sala focada em escola, também fica aí o convite para vocês assistirem amanhã, vai acontecer de 2 às 5, tá? É, então aí tá o link, deixa eu mandar o link da avaliação aqui, só um minuto. Mandando aqui no bate-papo, vocês podem acessar também pelo QR Code. E aí, só alinhando também os próximos passos aqui da formação, né? Então, agora em outubro, dia 11/10, a gente tem lançamento da trilha 7 do módulo 3. Dia 17/10, mentoria para diretoras e diretores. Em novembro, a gente tem uma sessão vivência, dia 16 e 17/11. E a gente tem também as mentorias de novembro, né? Que para diretoras acontece 28 do 11, 28 de novembro, para técnicas e técnicos, 29 de novembro. Tudo bem? Eu enviei aqui o link, vou enviar de novo aqui no bate-papo. Vejam se está tudo certo aí para abrir o link. Não aparece Sandra Petrópolis. Tem aqui Petrópolis, ó. Eu abri o link aqui. Aqui, Petrópolis. Dá uma olhadinha de novo, Sandra.
Boa. Pessoal que respondeu aí, Marise, Aliane, Aldi, que está falando aqui, né? César, obrigada, gente, pela participação. Ana Lúcia, Débora, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai colocar lá os materiais depois e a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, Nisandra, obrigada. Karina, Oi. amanhã é para quem não participou de hoje, né? É É, isso? a gente vai passar a gravação da outra sala também. Tem a possibilidade de assistir se vocês quiserem amanhã à tarde. Ah, Mas tem é, mas é sim, que tem a... Pode falar. não é a repetição mesmo de hoje. Uma repetição. Isso. É porque são os mesmos convidados, né? As duas São os- salas. Isso. Exato. Obrigada. Até a Obrigada a próxima. você, Ana. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal, Marise. Obrigada.